Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, que agora é videocast, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje a gente vai falar do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, essa semana, e as reações dos países e dos mercados de ações. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Cultura, Jackson Campos, que é especialista em comércio exterior e diretor de relações institucionais da AGL Cargo. Seja bem-vindo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Vamos só para contextualizar o nosso ouvinte espectador. O Brasil foi taxado pela tarifa basal, de 10% e ficou fora da lista de países que tiveram taxas mais altas, como Europa e China. Há uma avaliação por parte de economistas que para o Brasil não foi tão ruim assim. Você concorda? E o que na prática isso representa? Eu concordo que para o Brasil não foi tão ruim. Na verdade, aqui no Brasil mesmo a gente considera que foi uma boa coisa quando a gente recebeu a notícia de 10%, a gente esperava muito mais. Eu estava assistindo, na verdade, o discurso do Trump, ele começou a falar com 200%, 300%, 500%, em algum momento eu pensei, meu Deus, vai vir algo muito grande. E veio 10%, eu até demorei para acreditar, na verdade. Mas a gente ficou, de fato, com uma tarifa bem baixa, considerando outros países que têm negócio com eles. E o que isso representa na prática, tanto para as empresas brasileiras e para o consumidor que está ouvindo a gente? Então, para quem está no Brasil, a gente tem que pensar o seguinte, na importação nossa, ou seja, aquilo que a gente compra de fora para vender aqui no Brasil ou produzir qualquer coisa, isso não influencia nada diretamente, está tranquilo. Agora, aquilo que a gente vende para os Estados Unidos, aquilo que a gente vende para ele lá, que a gente exporta daqui e é importado pelos Estados Unidos, esses produtos sim sofrerão um aumento de 10% no imposto de importação lá nos Estados Unidos quando o produto chegar. Então é exatamente aí que influencia. Agora, para o consumidor, onde que pode impactar isso? Pode impactar nos empregos, porque as empresas daqui podem deixar de produzir porque vendiam para os Estados Unidos e de repente podem não vender mais. Pode impactar, por exemplo, no aumento de oferta de produtos aqui, porque a gente exportava para lá, pode deixar de exportar e vender esse produto aqui no Brasil, e outros detalhes também. Hoje a gente viu uma reação, hoje sexta-feira, que é o dia que a gente grava aqui o nosso videocast, uma reação da China, que anunciou a retaliação, o primeiro país que de fato anunciou, as bolsas despencaram. Isso quer dizer que o dia que foi considerado pelo Donald Trump como o dia da libertação pode ser mais o dia da ruína, que foi considerado pela revista The Economist? Eu creio que sim. Tá? Eu acho que o Donald Trump não estava esperando essa reação da China. Eu imagino que ele queria negociar e a China foi rápida na resposta, respondeu um dia depois, dizendo que iria fazer a tarifa de 34%. Então, eu tenho certeza que eles não estavam esperando. Agora, a China, eu imagino que seja o único país que tem essa força. Os outros não têm a força de chegar, colocar ali a tarifa na mesa e falar assim, eu posso tarifar você em 34% a partir de amanhã, porque para mim não faz tanta diferença. Os outros países, nós aqui, Europa e outros países, com certeza não podem bater na mesa e tentarem fazer a mesma coisa. Nem a Europa como um bloco? Eu creio que não, porque a disparidade é muito grande. A China é superavitária em $1 trilhão em relação à sua economia de importação e exportação. Já os Estados Unidos é deficitário no mesmo número. Então eles têm muita força para vender e comprar de qualquer outro lugar do mundo. É claro, eles precisam dos Estados Unidos, eles sabem que os Estados Unidos são fortes, mas eles podem vender para o mundo inteiro, né? E podem comprar do mundo inteiro. Agora, nós, outros países, não têm tanta força. Eu creio que nem a União Europeia teria essa força. Você vê uma oportunidade, então, das exportações brasileiras entrarem em outros mercados? Com certeza, principalmente produtos que são exportados para lá com tarifa mais alta. Então, por exemplo, o Brasil ele é muito bom na produção de calçados, que já é muito vendido para os Estados Unidos, roupas e alguns outros produtos que são manufaturados aqui. Tudo que for comprado lá nos Estados Unidos, da China e da Ásia, vai pagar 34% ou mais de imposto. Então, a gente pode aproveitar e vender os nossos produtos para lá, que são vendidos a 10% de imposto lá. Então ficaria muito mais fácil para a gente entrar em mercados que hoje são de países como a China, Vietnã, Sri Lanka, Índia e etc. Corre-se o risco também do mundo ser inundado por produtos chineses? Então, o mundo já é, né? Inundado por produtos chineses. Isso é verdade, mas ainda mais. Com certeza, né? Porque se não houver acordo, porque hoje, se somar os 20% que já tinha sido colocado, mais os 34%, vai ficar 54% de imposto. É muito imposto. É um pouco mais da metade do preço do produto. Então, é muito imposto. Então, a China certamente vai buscar outros mercados. Mas eu não acho que isso vai fazer com que a gente tenha uma concorrência desleal, porque se for o caso, a gente implementa tarifas aqui referente
a produto chinês, porque nós já somos protecionistas também, né? Só que a gente aqui, a gente não tributa nação, a gente tributa produto, que é bem diferente. Então a nossa alíquota é baseada em produtos e não em países, né? Então a gente pode também passar a tributar a China, aumentar a tributação sobre a China. O critério usado pelo Donald Trump para aplicar essas taxas não foi a reciprocidade, e sim o saldo comercial. Qual é o objetivo dele ao adotar essa métrica? Eu creio que ele queira, de fato, instalar indústrias lá e melhorar o seu déficit da balança comercial. Eu creio que esse seja o objetivo. E dá para fazer? É possível, dá para fazer, só que não no curto prazo, né? E não se instala uma fábrica de automóveis da noite para o dia lá. E mesmo se você consiga instalar, mesmo que ele consiga, tem toda uma rede de supply chain, toda uma cadeia de abastecimento em volta dessa indústria. Então, ainda assim vai ser necessária a importação de algum produto, seja o aço brasileiro, seja o alumínio brasileiro, ou seja partes e peças que venham de países como China, Índia, Japão e etc. Então, eu creio que o objetivo foi diminuir esse déficit da balança comercial deles e também, de fato, fazer uma produção nacional. Mas eu acho que é um tiro no pé. Como é que vai ficar o rearranjo do mercado internacional? A gente pode ver até uma fragmentação desse mercado? Sim, eu acho que a OMC ontem divulgou um estudo que pode cair, né, pode diminuir o comércio internacional em até 1%, é bastante, tá? Porque a gente movimenta muita coisa. E em contrapartida, a gente pode pensar em blocos que estavam parados, acordos que estavam parados, como por exemplo o Mercosul com a União Europeia. A gente pode justamente neste momento passar a discutir isso com a União Europeia para de fato colocar o acordo em prática, né? Porque a gente está há 20 anos negociando com a União Europeia, diz que vai sair, de repente não vai mais sair e a gente acaba nunca conseguindo chegar em lugar nenhum. Então acho que esse aqui seja o momento justamente para blocos como o BRICS e o Mercosul procurarem parceiros para trabalhar e não depender tanto de um mercado só. Mas aí você não acredita que o multilateralismo poderia estar mais arriscado e ganhando força o bilateralismo? Então, estaria, mas a gente tem que pensar que... Bom, sua pergunta é ótima. Eu vou pensar nela de novo, tá? A gente tem que pensar que todos os países precisam do outro porque ninguém é autossuficiente. Então, seja vender para vários países ou vender para ou para um bloco, para a gente é melhor a gente fazer acordo, porque a gente já tem previsibilidade na tarifa. Então, imagina o seguinte, se eu importo alguma coisa da Europa hoje pagando 20%, tá? Não tem uma taxa fixa, não tem um valor fixo sobre a Europa. Tá? Sempre são sobre produtos. Vamos imaginar que seja 20%. A gente pode fazer um acordo com eles para que a gente compre com 10% e eles comprem com 10%. E aí fica mais fácil fazer a negociação e eles dependem menos de um país e a gente depende também menos de um país. Então eu creio que esse seja o caminho. Não pode-se dizer, alguns pessimistas, economistas e analistas dizem que estamos voltando aos moldes do século XIX. Você concorda? Eu creio que o Donald Trump tentou fazer alguma coisa mais nesse sentido, mas acho que o mundo está muito globalizado para isso, né? Por mais que os Estados Unidos sejam uma potência gigantesca, a maior do mundo, eu creio que eles mesmos não conseguem viver sem o resto. Se eles conseguissem viver sem o resto do mundo, seria fantástico. Mas eles dependem muito de peças, insumos e vários produtos de fora. Então, não é possível aplicar mais esse conceito, né? Eu sou otimista, tá? Eu sou otimista realista, aquele que acredita que pode ficar melhor, mas que bota a mão na massa, né? Não aquele otimista que acredita que vai ficar melhor e fica esperando, sabe? Então, acho que a gente tem que se mexer. Primeira coisa, tentar acordos comerciais. Segunda coisa, investir na nossa indústria para que a gente consiga exportar para os Estados Unidos produtos que serão pagos mais caros de outros países. Ou seja, calçados, roupas e qualquer coisa, autopeças que a gente exporta muito e qualquer outra coisa que tenha, e depois disso tentar negociar tarifas, acordos em cima das tarifas de produtos específicos como o aço, por exemplo, como a gente fez lá em 2018. Mas diante da perspectiva da OMS de que poderá ter uma possível retração de 1%, como é que a gente vai dar conta, eu digo o mundo, né? Desse excesso de oferta na economia global? Vai ter oferta, não tem jeito, né? Os produtos vão continuar indo e vindo, o consumo vai continuar acontecendo. Eu não imagino que vá deixar de cair. Vai deixar de acontecer o consumo, as pessoas não vão deixar de comprar. Mas é claro, né, que a gente vende hoje 100 e vai passar a vender 99, que é 1% de queda. Então, significa sim uma queda, o mundo vai, no curto espaço de tempo, sofrer com bolsas, queda de bolsa, perda de valor de mercado, mas logo ele se estabiliza. E vai depender muito também de quais serão os próximos passos do Trump depois da retaliação da China e depois de qualquer outra retaliação que venha de outro país ou outro bloco, né?
Porque há, inclusive, uma avaliação do FED, que é o Banco Central norte-americano, que pode haver uma pressão inflacionária nos Estados Unidos e um risco de recessão maior. E a gente sabe, quando é impactada a maior economia do mundo, todas as outras também são. Como é que vai ser reajustado nesse ponto? Então, como eu disse, eu sou otimista realista. Eu prefiro acreditar que a gente pode ter uma recessão, mas recessãozinha. Eu não acho que o objetivo do Donald Trump seja, de fato, ter recessão nos Estados Unidos nem no mundo. Eu creio que ele queira chamar para negociação, ele está achando que as tarifas são altas. É claro que ele fez o aumento das tarifas pensando, ele falou que era reciprocidade, mas foi pensando na balança comercial, isso está claro. Agora, eu acho que a ideia dele é chamar para negociar. Então, tem coisas que ele quer e ele não está sabendo pedir, ou não está conseguindo pedir, e ele está usando isso para negociar algumas coisas específicas. Provavelmente montagem de fábricas lá, investimentos, mas também podemos considerar a compra do TikTok, que ele já falou que conseguiria negociar com a China uma mudança nas tarifas caso o TikTok entrasse na jogada, claro, antes da China anunciar que faria um aumento também de tarifa. Então, eu creio que a gente não vai chegar nesse ponto. Tá? Mas pensando que eu estou sendo otimista realista aqui. Há um esvaziamento da Organização Mundial do Comércio que poderia ser esse órgão mediador no momento de conflito como esse. A OMC poderia impedir ou pelo menos colocar um pouco mais de freio nessa medida do Donald Trump? Com a OMC do jeito que está hoje, não. Tá? Se a gente pensasse numa OMC há 15 anos atrás, até poderia. Mas esse processo antigamente ele também era demorado. Então, até a OMC conseguir agir há 15 anos atrás, já teria passado 2 anos. Então, isso, porque a gente está vivendo hoje, é inútil, né? Hoje, como a OMC está totalmente esvaziada, sem poder nenhum, eu creio que ela não vai fazer nada. Inclusive, o próprio governo aqui, nosso brasileiro, já disse que pode pensar na OMC e tal, mas o chanceler e o Itamaraty já disseram que vão tentar negociar, vão conversar, dependendo do que a indústria nossa aqui demandar. Inclusive, eu gostaria de voltar nesse ponto do Brasil ser taxado só de 10%. Muitos dizem que isso foi mérito da negociação do governo brasileiro com os negociadores americanos. A gente pode ter uma reversão desse cenário? Pode, ele sempre pode mexer nisso. Eu não acho que tenha sido de fato um sucesso de negociação, porque se tivesse sido isso, teria baixado do aço. Tá? Então, se fosse verdade, o pessoal tinha conseguido baixar o do aço, que seria muito mais fácil de baixar. Eu creio que o Brasil caiu no todo lá. Acho que eles viram que eles são superavitários em relação a gente, que a gente compra e vende muito deles, mas eles são superavitários há muitos anos. Então, eles deixaram a gente de lado. Tá? Não acho que eles olharam a gente muito a fundo, não. Se fosse por causa da negociação, a gente teria baixado o imposto do aço e do alumínio lá nos Estados Unidos há 1 mês, quando aconteceu. Então, você acredita que há espaço, inclusive o Donald Trump, ele colocou na ordem executiva, né, que esse tarifaço ele deve ser aplicado até que o governo americano resolva o que considera distorções no comércio bilateral. Então, você acredita que é a primeira medida de mais força do Donald Trump e que pode ter espaço, então, para negociação? Sim, porque senão ele não consegue viver, né? De fato, esse aumento que vai refletir no bolso do americano já nesse mês, porque os produtos que chegarem a partir de amanhã, né, dia 5, já vão sofrer o aumento do imposto, vai pesar muito na inflação. E todo mundo sabe que o Biden e a Kamala Harris perderam a eleição por causa da inflação e dos juros, né? A inflação alta e a taxa de juros alta também. Então, o Trump tem medo desse monstro, né? E mesmo ele sonhando em ter um terceiro mandato, que isso é assunto para um outro videocast. Porque cada semana ele solta alguma coisa. Exato. Ele já falou que ele vai concorrer sim a um terceiro mandato, mas não é possível por enquanto lá, sem uma emenda. Mas mesmo pensando nele não tendo um terceiro mandato e ele colocando algum sucessor, eu creio que ele não quer que haja inflação e aumento de juros lá. Então, ele sabe que isso gera inflação, ele sabe que isso gera aumento de juros. Não imagino que ele tenha feito isso sem pensar simplesmente para aumentar o preço dos produtos para o público americano, tá? Que é o que vai acontecer. E a gente viu que a Rússia, por exemplo, né? Rússia, Coreia do Norte, Cuba não foram taxadas. O que tem aí por trás dessa não taxação a esses países específicos? Não tem negócio, né? Não tem importação e exportação com esses países, né? Principalmente Rússia e Coreia do Norte. A Cuba ainda existe alguma coisa, mas o próprio Trump disse que eles já sofrem sanções demais, né? A Cuba já sofre sanções demais e que não seria o momento de colocar uma nova tributação em cima de Cuba. Existe negócio entre Cuba e Estados Unidos, mas entre Coreia do Norte e Rússia já não existe.
A gente pode ver daqui para frente, então, um mundo mais fechado do que aberto? Então, eu não vejo muitos países seguindo essa mesma linha que o Trump por enquanto, tá? Então, todos os países são muito bem orientados, é lógico, a gente tem um extremista ou outro, mas os países eles são muito bem orientados pelas suas assessorias, pelos seus técnicos de que fechar não é o melhor negócio, né? Porque a gente não é autossuficiente. Precisamos de importação e precisamos de exportação. Todo mundo tem que vender para fora, né? Então, eu não acho que esse seja o caminho, tá? Eu acho que a gente vai ter um país mais alerta, um mundo mais alerta, um mundo mais preocupado com isso, mas não acho que seja tendência, não, a gente ter um mundo mais fechado, considerando isso, é lógico, deixando de fora esse fato isolado do Donald Trump. Então a gente vai ter que esperar para ver também agora as próximas consequências. Jackson, muito obrigada aqui pela participação do Poder em Pauta. Até uma próxima. Foi um prazer, muito obrigado. E você, se você gostou desse episódio, compartilha com seu amigo, com a sua amiga, com um colega de trabalho e familiares. E claro, não deixa de colocar o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou. E também se inscreva aqui no canal do YouTube e também no Spotify. Até a próxima semana com uma nova pauta. Até lá!